Sabe, tem uma frase na política brasileira que envelheceu de um jeito impressionante. O que começou como uma ameaça de um político a um adversário acabou virando uma profecia para ele mesmo. Vamos entender essa história em detalhes. Olha só, em 2017, o então deputado Jair Bolsonaro usou o nome de um dos presídios mais conhecidos do Brasil, a Papuda, como uma arma. A ameaça foi para uma adversária política, mas mal sabia ele que no fim das contas o alvo seria ele próprio. E ali começava uma grande, mas grande ironia. Agora, a gente vai desvendar como essa ameaça se tornou realidade de uma forma que ninguém esperava e o que a prisão de uma figura tão poderosa assim acaba revelando sobre o nosso sistema de justiça. Tudo isso começa lá em 2017. Enquanto comemorava que seu nome tinha saído de uma lista de investigação, Bolsonaro não perdeu a chance de provocar a deputada Maria do Rosário usando a prisão como uma arma verbal. Tudo isso começa lá em 2017. Enquanto comemorava que seu nome tinha saído de uma lista de investigação, Bolsonaro não perdeu a chance de provocar a deputada Maria do Rosário usando a prisão como uma arma verbal. Pois é, o tempo voou, e em 2026 aquela profecia se cumpriu. Condenado por tentativa de golpe de Estado, Jair Bolsonaro foi sentenciado a 27 anos e 3 meses de prisão. E o destino? A mesmíssima Papuda que ele tanto usou como ameaça. Mas a história não termina com a sentença de prisão, não. Na verdade, a transferência de Bolsonaro para a Papuda deu início a uma controvérsia gigantesca. E o caminho até lá foi rápido, viu? Tudo começou quando ele violou as regras do monitoramento eletrônico, o que levou à prisão. Pouco tempo depois, veio a transferência que literalmente parou o país. E foi aí que a história se dividiu em duas. De um lado, a família e os aliados de Bolsonaro diziam que ele estava vivendo em um cativeiro, uma verdadeira tortura. Já do outro lado, o tribunal pintava um quadro bem diferente, falando em condições privilegiadas. Mas que privilégios seriam esses? Bom, a lista do tribunal é bem longa, mas só para ter uma ideia, incluía uma sala individual, banheiro privativo com água quente, televisão, frigibar e até entrega diária de comida caseira. Uma realidade que, vamos combinar, não bate muito com a ideia de tortura. Mas calma, porque o ponto alto da ironia ainda estava para chegar. E ele veio na forma de uma decisão oficial do juiz do caso. O ministro Alexandre de Moraes, ao responder às reclamações, usou uma frase que parecia ter saído, do repertório do próprio ex-presidente. E aí que está o pulo do gato. O juiz usou a expressão colônia de férias, a mesmíssima que Bolsonaro sempre usava para criticar direitos de presos e exigir penas mais duras. Usou a retórica dele contra ele mesmo. Foi uma reviravolta de roteiro, assim, impressionante. E todo esse episódio acaba jogando luz numa questão muito maior, a desigualdade que existe dentro do nosso próprio sistema de justiça. Para a gente entender isso melhor, é só comparar as duas realidades que existem dentro do mesmo complexo prisional. Pensem só. De um lado, a nova cela de Bolsonaro na Papudinha, um espaço de quase 65 metros quadrados, que mais parece um apartamento. Do outro lado, na mesma Papuda, a ala geral de idosos, onde cerca de 38 detentos se espremem em celas feitas para 21, com relatos de comida estragada e higiene precária. 384.586. Esse é o número de pessoas presas em regime fechado no Brasil. É gente pra caramba. E cada uma delas enfrenta uma realidade muito, mas muito distante das condições VIP que foram oferecidas a um único detento. E se por acaso alguém pensa que a ironia termina por aqui, espere só para ver esta mensagem de 2017 que acabou vindo a público. Pois é. Por ter faltado a uma votação importante, Bolsonaro deu uma bronca no próprio filho. E a ameaça usada, mais uma vez, a Papuda como símbolo máximo de punição e, nesse caso, até de uma desonra familiar. É incrível pensar nisso. O que era uma ameaça particular, uma bronca de um pai para um filho, se transformou numa profecia pública cumpri-la pelo próprio pai. Uma reviravolta que marcou não só a carreira dele, mas a dinâmica da sua própria família. No fim das contas, toda essa saga deixa uma pergunta fundamental no ar, sobre privilégio, sobre punição e sobre justiça. Quando o sistema finalmente alcança os poderosos, ele age da mesma forma que age com o cidadão comum? Fica aí a reflexão sobre o que este caso realmente revela sobre a igualdade perante a lei no Brasil.